Isso é sujeira, preto, tem que limpar. Melhorou. Então tá. Então uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Irmão da igreja, Deus te abençoe. Tem uma outra irmã ali. E eu tô lendo O Mundo Caindo aos Pedaços. O Mundo Caindo aos Pedaços. Eu estou na página 12. Aqui agora de noite é só leitura. Eu falei 1 hora aí. Eu acho que foi... que hora que foi? Foi de tarde. Eu dou uma palavrinha aí porque eu tava com uns pensamentos e passei aí. Tá aí no TikTok e no Instagram. Então vamos lá, senão nós não vamos, né? Vamos lá, a leitura. Hoje temos estudado a mecânica. Deixa eu virar para cá. A mecânica a tal ponto que todo é mecânica. De que serve um automóvel sem algo nele para dirigi-lo? Tem que servir. De que serve as luzes ou as instalações elétricas se não há corrente para passar nelas? Veja, temos toda a mecânica, temos escolas, educadores e assim por diante. Porque pode treinar um homem até ele poder se colocar no púlpito com tais maneiras a ponto de se tornar uma pessoa eloquente. Isso. Contudo, não traz o poder de Deus. Onde está o poder de Deus que costuma haver na igreja? Onde está a bênção pentecostal que costuma fluir nas igrejas? Esta é a razão porque nosso mundo está caindo aos pedaços. Tem hora que eu perco aqui. Caindo aos pedaços, quer ver? Porque temos nos distanciado dos princípios verdadeiros de Deus e é educado por homens e sistemas e coisas o que nos colocou na condição em que estamos hoje. Eu creio que essa é a razão pela qual o mundo está caindo aos pedaços. Esse episódios tem acontecido na Terra desde o dia de Noé. Vemos que quando Deus tinha Noé, o profeta da justiça, indo adiante com sua mensagem, havia um episódio de imoralidade naquele dia, como a Bíblia disse. Havia um episódio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Vocês acreditam que hoje eu falei sobre isso na parte da tarde? Olha para você ver. Glória a Deus por isso. Vemos a gula e a imoralidade e assim por diante acontecendo aquele dia. Então, o mundo caiu aos pedaços porque as pessoas rejeitaram a mensagem de Deus para aquele dia. Noé era um profeta ungido de Deus, enviado por Deus, com uma mensagem de Deus, e deu ao povo um aviso antes do julgamento vir. E eles sorriram e deram risadas e fizeram piada com isso, e zombaram disso, e todo o sistema do mundo caído aos pedaços. Naquele dia, eles se afogaram embaixo nos mares, isto é certo, porque eles rejeitaram a mensagem da hora. Descobrimos que a mesma coisa acontece no Egito. Quando Moisés guiou os filhos de Israel para fora, todo o sistema egípcio se tornou corrupto e descobrimos que para fora todo o sistema egípcio tornou corrupto
E descobrimos que agora isto acontece novamente quando Deus envia um mensageiro ungido ali para sua palavra. Isso era para cumprir sua palavra. Você diz, era para cumprir sua palavra? Ele disse a Abraão que é exatamente o que ele faria. E tinha que haver alguém para vir e ensinar, acenar aquele templo, para fazer aquela palavra viver bem diante deles. Deus tinha enviado seu Moisés ali embaixo. E a própria coisa que ele prometeu fazer, ele fez, porque ele era a palavra. Envia bem diante deles. Deus tinha sido enviado, seu Moisés ali embaixo. A própria palavra. A própria coisa que ele prometeu fazer. Ele fez, porque ele era a própria palavra, ungida para aquela hora. Ele disse que isso ungiria aquele mundo. A palavra de Deus diz: eu ungirei esta nação com grandes e poderes maravilhosos e sinais. Ali estava um homem, apenas um homem comum, como vocês, ou eu, tomou a palavra de Deus e saiu ali e trouxe a criança à existência. Uma boa noite para todo mundo aí. Pela palavra, pelo falar, disse, haja, tomou a areia e disse, haja pulgas vinda da terra. E a palavra de Deus, pela boca daquele profeta, sendo que era bem na hora que isso tinha que acontecer. Pulgas corriam toda a terra. Ele cobriu a terra com rãs, com piolhos, ele a cobriu com todos os tipos de petilências e coisas, porque Deus fez a promessa. E a hora era aquela, para isso fosse ungido. A palavra ungida para aquela hora na qual eles viviam. Isso é o que precisamos hoje. Não é ali atrás com alguns sistemas de seminário, mas a palavra ungida para a hora em que vivemos, para trazer Jesus ao mundo novamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um programa traçado para esse dia, uma promessa de que Deus, e a única maneira pela qual seremos capazes de acertar é deixar a palavra ser ungida. Isso é certo. Isso sempre aconteceu. Sim, nós encontramos uma grande corrupção moral nos dias de Nabucodonosor. Ele tinha um homem ungido. Quando a escritura na parede, ele tinha um homem que podia lê-la nos dias de Ló e Sodoma. Vemos novamente o mundo caindo aos pedaços. Deus salvou o que podia ser salvo lá, nos dias de Jesus Cristo. Vemos que o sistema criado pelos homens tinha acabado. O mundo em tal condição, e os políticos daquele dia, até que eles, todo mundo estava caindo aos pedaços no primeiro Natal. Agora, temos feito a mesma coisa, virado as costas a corrupto da palavra de Deus pela religião sistemática, até que vemos caindo aos pedaços. Em qual desses sistemas nós podemos nos apoiar agora? A que sistema podemos ir? A que sistema? Metodista? A batista? A presbiteriano? Ou a pentecostal? Não há nada que podemos fazer senão voltar àquela palavra ungida da promessa para esta hora. Esses sistemas são frágeis, são falhos. Eles são o sistema criados pelo homem, e eles não te salvam. Não há vida neles.
A vida está na palavra de Deus. Ela é a vida. Ela disse que sim. E a maneira que foi lá atrás, como eles estavam orando, as pessoas se encontraram no final de suas jornadas, ou no final de sua esperança, como foi nos dias de Noé e nos dias de Moisés. E assim por diante, quando viram que não podiam ir mais adiante, então eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, Deus sempre responde. Então Jesus nasceu. O mundo, naquela época, como eu disse, estava se desmoronando. Cada nação estava esperando um Messias, assim como estamos hoje. Roma está esperando um grande gênio que pudesse vir entre eles, um grande companheiro que denominasse todos os truques dos militares, que pudesse ir ali e pisotear a Grécia e o resto do mundo. A Grécia estava esperando pela mesma coisa, alguém que pudesse lhes dizer como eles poderiam conquistar o resto do mundo. O mundo religioso judaico daquele dia estava esperando um general. Eles pensavam que seria o Messias do céu, com uma grande barba de ferro nas mãos, e derrotaria Roma. Os pisotearia, os colocaria para comer para o mar, e todo ali estava buscando esse tipo de homem. E eles queriam um general. Como um grande número, como nossas denominações de hoje, nossas denominações estão esperando um super-homem. Nova Nação está esperando um super-homem. A Rússia está esperando um super-homem. O mundo oriental está esperando um. Nas Nações Unidas estão esperando um. As igrejas estão esperando um. Mas que tipo de pessoa eles estão esperando? As igrejas estão esperando um. A Rússia está esperando um Messias que é ungido, com cérebro que sabe que conquistará o espaço para eles, mandar todos para a lua. Eles querem conquistar o mundo, e isso é apenas. Mas veja, quando eles pedem essas coisas, e pedem por isso, eles não pedem como Jesus disse. Temos que fazer Deus como um garoto de recado. Senhor, faça isso para mim, faça isso para mim, e vá para fazer aquilo, dizendo-lhe o que fazer. Jesus disse, quando orare, ore nesta maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado o teu nome, venha a nós, e teu reino, seja feita a tua vontade. Quem veja, onde faremos isso? Estamos sempre querendo que Deus execute recados para nós, ou faça algo por nós, mas quando estamos dispostos a dizer, seja feita a tua vontade, nós sujeitamos a Ele, sujeitamos os nossos caminhos a Ele, tudo o que somos, sujeitamos a Ele, é quando Deus se moverá, quando você estiver disposto a deixá-lo trabalhar em você, você trabalha nele. Deixe-o dizer, não, você diz a ele. E torcer isso, venha para nosso sistema. O Senhor Deus faz todos os nossos metodistas, todos os nossos pentecostais, governe sobre os demais. Queremos um gênio. Nós, o povo pentecostal, nós metodistas e batistas, temos seminários, edificamos grandiosos seminários, dizendo, o fim do tempo está próximo, a vinda do Senhor. Gasta milhões de dólares em seminários e assim por diante. Quanto o que? Termos um Messias, isso é certo. É só o Senhor
levantar algo em algum lugar, cada denominação consegue para si o mesmo tipo. Exatamente, veja. Observe quanto a cura divina estrondou, quantos curadores divinos, cada um tipo que cada um tipo quer ser um curador divino. Havia um Moisés. Moisés, nos dias daquela saída, havia um Elias, um Eliseu, um Isaías, assim por diante. Agora, nós encontramos que o mundo quer o seu próprio Messias. A Rússia quer o seu, os Estados Unidos querem o seu, a Igreja do mundo quer o seu. Cada um quer o seu próprio Messias, mas eles querem da maneira que possa controlá-lo. Eles querem ter controle sobre esse Messias. Oh, certamente, sim, eles. Se eles pudessem ter, se Deus enviasse isso no próprio gosto deles, eles certamente o aceitariam. Mas veja, então, Deus conhecia as suas necessidades. Ele não prometeu responder nossos desejos e nossos pedidos, mas nossas necessidades. Ele queria um general, foi-lhe dado um bebê. Isso é o que eles precisavam. Eles precisavam de um bebê. O quê? Para humilhá-los, torná-los humildes. Isso é que assim chama a igreja. Precisa hoje humilhar-se novamente. Chegou-se a um lugar onde não há comissão e não há amor entre o povo. Parece que ele está morrendo diante. A igreja está esfriando em todos os lugares. Vocês percebem que o avivamento acabou e você encontra um esfriamento. Precisamos de nos humilhar. E eles pediram que o general e eles foi dado um cordeiro. Por quê? Por que isso? Deus sabia do que eles precisavam. Era disso que eles precisavam. Eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam que estavam salvos. Mas Deus sabia que não estavam. É disso que o mundo precisa hoje. Uma vez mais, é de um Salvador. Um Salvador. Um Salvador dessas condições, algo que possa colocar tudo em ordem. Não um regime educacional. Algum tipo de sistema mecânico ou um tipo de sistema educacional. O que precisamos é do poder do Senhor Jesus Cristo. E graças salvadora, de volta na igreja outra vez. Quanto homens, mulheres, moços e moças podem ser salvos? Temos esperado demais. Há muitos lá que nunca vieram. Tem o último nome sido redimido. É esse o problema hoje. Poderia ser, você sabe. Sabe isso? Poderia facilitar-se. Eu nunca interromper as escrituras de forma alguma. Poderia ser. Então, não sabemos agora. Sejamos cuidadosos. Mas eles pensam que estavam salvos. Mas Deus sabia melhor do que eles. E a mesma coisa acontece hoje. Eles tomaram a palavra que Deus lhe dera para aquele dia, que eles deveriam ter conhecido o dia que eles estavam vindo, e fizeram disso uma tradição. Diz Jesus: vós tomaste a palavra de Deus e a invalidastes
pelas vossas tradições. É a mesma coisa tem acontecido hoje em nosso mundo. Religiosos, sistemáticos, o sistema do mundo tem tomado a palavra de Deus e feito dela tradição. E esta é a razão porque ela tem ficado sem efeito. Não há nada que sairá dela, porque ela tem sido misturada. Você não pode colocar um milho genuíno onde ele não crescerá, a menos que seja na terra. Você não pode colocar no sol e mantê-lo aquecido. Você pode fazer o que quiser, mas se quer um certo tipo de terra, ele tem que estar ali. Ele tem que se enterrar, ele deve estar sob a atmosfera correta para fazer o brotar. E assim faz a palavra de Deus. Você não pode pegar uma igreja e trazê-la à vida em alguma tradição. Você pode trazer membros aos milhões, mas você nunca trará o poder de Deus enquanto não voltar à palavra original. Volta à palavra fundamental, volte ao sangue, volte a Jesus Cristo. Volte às reuniões de orações dos velhos tempos e volte para Deus. Podemos estar tão longe agora, que agora está muito adiante, mas, que de qualquer forma, o Evangelho deve ser pregado. Não estamos para julgar isso. Deus sabia do que eles tinham necessidade. Então, ele lhes deu o que precisava. Então, novamente, vamos os que eles fizeram. Temos feito a mesma coisa hoje. A Rússia e os demais querem o deles. E os diferentes cientistas querem fazer para si um grande nome. Cada nação quer obter o seu homem mais brilhante. Queremos o nosso, queremos o sistema educacional nisso, queremos uma denominação, nacionalismo, e isto é exatamente o que temos. Isso é o que vocês fizeram, isso é o que vocês queiram, isso é que Deus deu. Agora, o que você vai fazer com isso, depois que você obter? Estamos falando sobre a Rússia por mais um minuto. Os russos estão clamando por um homem que possa conquistar o espaço. Eles os estão treinando tão rapidamente quanto possam seus cientistas e suas. Se eles conquistarem e se eles conquistarem seu Messias, o que farão? Misericórdia de nós. Se eles obterem, lembre-se, a Alemanha obteve seu Messias há não muito tempo atrás, Hitler, e sabemos que ele fez com eles. Agora, quanto à igreja, que tipo de Messias a igreja está procurando hoje? Vocês, a igreja, tem chamado o mais alto? Então, o que chamamos acerca de um Messias? O que estamos chamando? Avivamento em nosso tempo, de volta a isso, aquilo e aquilo outro. O que estamos buscando para fazer isso? O que mais você quer? O que a igreja quer? De quê? De qualquer forma, já temos isso. Deus nos deu isso. É sua promessa para essa hora.
Olhamos na Bíblia e vemos isso em todos os lugares na Bíblia. Os ungidos vêm e fazem aquela palavra viver novamente. Bem, na hora para aquela hora. E temos recebido o Messias. É Ele, a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e a palavra permanece. Deus, Hebreus 13:8. O mesmo ontem, hoje. Sabemos que tem que acontecer nesses dias. Queremos um Messias. Deus nos deu o Messias, sua palavra prometida para esse dia. Ela está apenas esperando alguém com fé para ungí-la e fazê-la viver novamente. Sim, Senhor, ela é um Messias verdadeiro, a palavra de Deus, sobre a qual Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas a igreja está morta espiritualmente, acabada. A hora já passou para eles. Eles estão em queda. O mal sabe o que fazer. Correto por esse caminho, e o outro por aquele caminho. E aqui cada promessa que Deus fez na Bíblia, cada uma delas está colocada ali, simplesmente, tão bem quanto sempre esteve. Essa é a hora. O que faz a igreja assim? Estamos na era de Laodiceia. Quanto ela tem que ficar desse jeito, esta é a hora disso. Mas lembre-se, aí está a hora em que a Virgem tormente vem para comprar azeite, e é a mesma hora em que a noiva chega. Vemos hoje episcopais, presbiterianos e diferentes denominações, as quais há poucos anos você não poderia ousar se associar a um grupo de crentes pentecostais? Certamente não. Aí estão hoje, entrando. Não sabe você que Jesus disse: elas vieram para comprar azeite e disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite. Aquelas que tinham azeite disseram: não, vamos e compre, para que não daqueles que vendem. E quando elas estavam tentando comprá-lo, enquanto elas estavam tentando obtê-lo, você sabe que era a hora, estávamos vivendo. Povos pentecostais, quando elas vêm, elas podem ter entrado em confusão, mas pode ter feito isto, aquilo ou aquilo outro, mas de acordo com as escrituras, elas não seguiram. Enquanto elas estavam tentando fazer isso, elas podem ter sentido todo tipo de emoção, entrado em todo o ismo e sensação, mas o diabo pode personificar todas essas coisas. Quando elas estavam comprando ou tentando obtê-lo, o noivo chegou, e aquelas que tinham o azeite entraram. E é esta a hora em que estamos vivendo. Nunca vimos isso antes. Jesus disse que seria assim. Então é assim. O que estamos vendo? Estamos vendo a palavra de Deus. Disse que aconteceria nesses dias. Cumpriria bem diante de nós. Então, despertai o santo do Senhor, porque ficar dormindo quanto o fim está chegando. Vamos nos aprontar para aquele chamado final. Nós não sabemos como será o fim. Nosso sistema mundial, nosso sistema de igreja, nosso sistema denominacionais, todos os nossos sistemas estão
poluídos e corruptos. O que falta hoje é que eles tinham ontem, e isto é certo. Parece haver uma seca nas igrejas. Dificilmente se pode encontrar uma igreja que esteja viva com a palavra e com o Espírito de Deus. E grandes coisas acontecendo, como foi há não muito tempo. Agora, encontramos que Deus sabe do que eles precisam. Então, ele sempre responde uma promessa. Isso é as grandes palavras que nós vemos. Uma promessa. Eles deveriam ter sabido que isso era exatamente o que Deus prometeu que aconteceria naquele dia. Você diz, como? O que? Era para acontecer? Isaías 9,6. O profeta diz, porque um menino nos nasceu, e um filho nos nasceu. Um menino se nos deu, e seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. O príncipe estará sobre os seus ombros, e seu reino não terá fim. Sabemos que era para nascer um menino. Naquele dia, uma virgem conceberá e daria à luz um filho. E ele não veio por nenhum de seus sistemas. Por isso eles não conseguiram ter nada a ver com ele. Eles o rejeitaram, mas a palavra vigiada, Deus Emanuel, veio na carne entre eles, estava ali. Ele disse, quem entre vós pedis me acusar de pecado, incredulidade? Examinais as escrituras, pois delas cuidaste ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava perfeitamente identificando como o Messias para ser manifestado naquele dia. E o sistema tinha confundido a mente das pessoas em tantas regras sistemáticas e assim por diante, até tornar-se a palavra de Deus sem nenhum efeito. Eles não podiam ver que ele era o Messias. E como foi feito lá, assim tem sido feito novamente, correto? Os sistemáticos do mundo, as mecânicas, têm os pistões, onde os tubos de exaustão deveriam estar em suas grandes mecânicas. E por isso, como pode isso funcionar? Não pode. Não foi construído desta maneira. A igreja não pode funcionar sem o poder de Deus, através da palavra. E o Espírito Santo vai confirmar somente a palavra de Deus, porque isto é que ele faz. A unção é para confirmar a palavra. E Jesus era aquele ungido, a palavra feito carne. Esta é a razão pela qual ele caminhou até a água ali. Ele era a palavra vida ao profeta, e ele foi batizado pelo profeta. E o profeta então se levantou e disse, eu devo diminuir, ele deve crescer. Sabemos que esta é a maneira de Deus fazer isso, mas eles o rejeitaram, receberam. Eles deveriam tê-lo conhecido, eles deveriam ter observado os atos de Deus, eles deveriam confirmar a palavra cumprida. Eles sabiam que as escrituras diziam isso, mas eles não puderam acreditar que isso viria assim. Isso tinha que vir pelos fariseus ou pelos sacerdotes. Se viesse aos sacerdotes ou fariseus, não o receberiam.
e fizeram versas e saduceus não o receberiam, porque eles diziam que os fariseus o teriam. E esta é simplesmente a maneira que hoje nosso sistema e coisas de nossas está apodrecida e poluída. Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo agora, o mundo cegado, caminhando em treva, inclinando os sistemas desse mundo como ovelhas sem pastor, quando eles deveriam estar na palavra de Deus, vivendo, confiando diante deles, e saíram caminhando cegamente e a deixaram. Como você pode esperar qualquer coisa? Amém? Aí estamos. Então o mundo está caindo aos pedaços, porque a própria palavra que os ajusta tem sido rejeitada. Encontramos isso em Hebreus capítulo 11. E esses dizem, eu estava ouvindo uma palestra dele aqui, ou outra noite na cidade de Nova York, que ele profetizou em uma de suas últimas palestras. Ele estava falando sobre constelação, uma pequena galáxia, como ela era no constelação de luz. O que é isto? 8.000, alguém diz 180.000 milhas por segundo. Ele levantaria centenas, gastaria centenas de milhões de anos luz para chegar lá. Ele encontrou a eternidade. Então disse, para voltar, ele levaria outros 150 milhões de anos, que daria 300 milhões de anos, e ao espaço do qual ele saiu da Terra seria apenas 50 anos. Aí está, rompeu para a eternidade. Oh, que coisa grandiosa de Deus quando ele faz todo o sistema solar. E esse astronauta, outro dia, voltando sobre os arredores da Rússia, ali disse que não viu Deus, nem anjos. Quando inaugurantes as pessoas podem ser, quando Deus e todo o sistema solar, ele o anos-luz para além daquilo e coisa toda sustentar por seu poder em sua palavra. Aleluia. Cada estrela tem um para-raio em seu lugar. Sim, Senhor. Então, ele foi humilde, o cientista, para descer e fazer um de nós, para morrer por nós. Não temos desculpa se uma daquelas estrelas se descolasse de sua base, de onde ela está em sua órbita, se ela se deslocasse, afetaria todo o sistema todo deve girar exatamente do mesmo modo, pois um depende do outro. O sistema de Deus, quando está em perfeita harmonia com ele, a coisa toda funciona do modo perfeito. E isso é correto, porque tem que funcionar. Mas a igreja nunca tomou o sistema de Deus. Ela fez um sistema próprio. Esta é a razão porque estamos todos em desarmonia. Esta é a razão pela qual a igreja está tão duvidosa. Esta é a razão porque o mundo está caindo aos pedaços hoje, porque tomamos nossos próprios sistemas. Essa é a razão pela qual o mundo político está caindo aos pedaços. Essa é a razão porque o mundo religioso tem caído aos pedaços, porque adotamos
um sistema ao invés de adotar o plano de Deus. Eterno Deus para as eras. Amém? Esse é o problema com o mundo. Isto é exatamente o que está errado. É porque eles adoram outra coisa. Tem pessoas assim. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou unicista, eu sou trindariano, eu sou batista, eu sou misericórdia. Não é de se admirar que não possamos nos unir. Não há nada que nos mantenhamos unidos. Ó Senhor, Nishon fez o comentário mais brilhante que eu já ouvi, que qualquer presidente ou vice-presidente nos últimos anos, quando eles disse outro dia, qual é o problema com o povo americano? Ele perdeu o amor e o respeito um pelo outro. Qual os cidadãos americanos atirariam um no outro na rua? Como pode? Que coisa! Se você não pode discordar de uma pessoa e matá-lo ao mesmo tempo, então cale a boca. Se você não consegue lhe falar com um pai, corrigir o seu filho, disposto a colocar o braço ao redor de seu pescoço e abraçar depois, e melhor você deixar isso para lá. Você não foi longe o suficiente para fazer do que você está falando, correto? Eu posso não concordar com uma pessoa, certamente mesmo assim, ele é meu irmão. Eu apertarei sua mão, eu não posso deixá-lo continuar com isso. Se eu o fizesse, se eu não lhe falasse, eu não seria o irmão correto para ele. Isso é certo, mas eu posso lhe dizer, e ele dizer que eu o amo, e aprovar isso para ele, que eu o amo. Você não pode atirar nele na rua. Eu discordo do senhor Kennedy e suas políticas, e suas religiões, e assim por diante. Mas ele não merecia aquilo. Não, Senhor, não de jeito nenhum. Ninguém merecia aquilo. Então, vemos que o mundo todo está corrompido. Nossa nação, nossa política, nosso sistema religioso e tudo mais estão corrompidos. É só esperar a palavra de Deus, que foi profetizada para este dia. Está esperando alguém vir e confirmá-la. E eu pergunto se este já está isto aí. Então, onde estaríamos se ele já tivesse feito isso, se ele já fez isso? Então, onde estamos? Os mais misericordiosos? Eu disse uma coisa durante cerca da senhora Kennedy algumas vezes, acerca dela criar modas para o mundo com esse corte de cabelos pelo ombro, e como nossos irmãos, os demais, cortam seus cabelos e vestem como a senhora Kennedy. Eu disse, como uma Jezabel de antigamente. Isso é verdade, eu creio nisso. Eu sinto muito pela mãezinha ali nesta noite, como seus filhos, exatamente, mas deixe-me lhe dizer algo. Se Jacqueline Kennedy tivesse ouvido as mensagens, ou alguns de vocês, pentecostais, tivesse ouvido sobre corte de cabelos, coisas tais, ela nem tivesse cortado o cabelo, você que está suposto a pentecostal e ainda faz isso assim, talvez não tivesse, você tem ouvido, aí está, estamos num lugar ruim. Gente, isso é exatamente correto, sim, de fato.
Ó Deus, como a moral e as coisas, a condição feminina é uma das coisas que segura a nossa nação. É a espinha dorsal. E a feminilidade é uma bela virtude que Deus dá a um homem para ser mãe. Bem, isso acabou. Há muito tempo, as mulheres do mundo e a virtude delas inclinaram-se deuses da moda de Hollywood, moldando-se, vestindo-se e agindo como agem algumas dessas estrelas de Hollywood. E muitas vezes, aquelas vestes ímpias com cabelos sensuais são consideradas como moda na igreja, e os pastores por detrás dos púlpitos, sem auditância, sem força do Espírito Santo, como um Ló ali assentado, afligido em sua alma, mas prometido demais com um vale-refeição para dizer às pessoas que aquilo era errado, assim. O que precisamos hoje é de um afastamento. Podemos nos afastar tardiamente agora, a hora pode ter passado, nunca mais teremos outro avivamento. Eu sei que vocês estão buscando isso, mas eu não o vejo na Escritura. Eu busco arrebatamento para apenas umas poucas pessoas. Isso é certo. Apenas um punhado de pessoas, ou o mundo não sentirá-la. Não fala dessas. Quando se for, você nunca estaria de forma isso certo, será como um ladrão à noite. E se ele não abrirá o trabalho por causa de Elohim, do eleito, alguns eleitos para a vida eterna, sabe disso. Todos eles são os que têm vida eterna. E se eles, ou então ele não abreviar o amor a eles, nenhuma carne seria salva. O mundo tem chegado à sua ruína e cada 2000 anos sabemos que o sistema tem caído aos pedaços. Ele caiu aos pedaços nos dias de Noé, nos dias de Cristo, ele caiu aos pedaços. E aí está em 1964. O que ele deixa 36 anos para outros 2021. O século 21 está vindo. O que acontece? O trabalho aí ainda tem que ser abreviado. Jesus disse sobre a corrupção nesse dia: o eleito seria enganado e não seria salvo, se isso fosse possível. Aí estamos. O calendário nos diz, de acordo com a ciência, que estamos cerca de 500 anos atrasados disso. Estamos atrasados do calendário romano. De acordo com o calendário judaico, estamos 15, 20 anos atrasados dele. Então, onde estamos? Vemos nações se rompendo, e Israel se despertando, os sinais que esta Bíblia predisse para esse dia. Vemos as coisas mecânicas acontecerem agora. O Espírito, a dinâmica da palavra, prometida para entrar em sua igreja e levá-la ao Calvário, além e ao rapto. E aqui estamos. Não é de admirar que estejamos caindo aos pedaços. Não há nada. A própria coisa que criou a terra, a própria coisa que foi colocada aqui para a terra, girar-se, a própria coisa ao redor da qual o sistema do mundo, mas giraria. Esta palavra que, por Deus, criou o mundo inexistente, disse há somente uma explicação da Escritura.
somente uma explicação para esse mundo. Via existência, disse que em Hebreus 11, pela fé, entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso é tudo. Não há ninguém que possa dizer como isso pende ali no ar e como pode girar e fazer suas 24 horas em torno do Equador e assim por diante, e tornou de sua órbita e toda parte e voltar ao mesmo lugar e nunca perde um segundo e todas as estrelas girando em seu círculo assim. Você já parou para pensar sobre isso? Ajudando uma às outras enquanto giram? Oh, glória a Deus! Como a lua. Olha ali embaixo o mar. Se a lua alguma vez saísse do seu lugar, estaríamos cobertos por centenas de metros de água em apenas 2 segundos. Aquela lua, observe até mesmo se fizer um pouco aqui, você que extrai petróleo, perfuram aqui, veja, quando distância a costa está de você, você fura um poço aqui debaixo, na terra, observa no entardecer como o mar vem e ela traz a água em sua tubulação, a água salgada. Certamente, o que é isso? Essa lua controla isso muito bem, muito além. É o sistema de Deus, é o plano de Deus, é o que? Mandamento de Deus. Mas nós fazemos o nosso próprio, não tomamos o seu. Vamos nos apressar agora, enquanto possamos, como aquela época. É a mesma coisa nesse Natal. Vemos que nosso mundo está caindo aos pedaços. O quê? Deus ungiu, Ele prometeu sua palavra, Ele nos ungiu lá atrás. Ele nos disse, quando Ele ungiu Jesus Cristo, Pedro disse no dia de Pentecostes, e ele disse, Jesus Cristo, varão aprovado por Deus entre vós, com prodígios e sinais que ele fez no meio de vós, vós bem sabeis, eles são testemunhas. Também disse, depois da ressurreição, assim por diante, como ele tinha feito, como por mãos de injustos vós tomais o príncipe da vida, e o crucificaste, a quem Deus levantou, e vós somos testemunhas, como Nicodemos veio e disse, Rabi, sabemos, nós fariseus, a corte do Sinédrio, ali em cima, sabemos que tu és um mestre enviado por Deus. Nenhum homem podia fazer as coisas que tu fazes, a menos que seja de Deus. Eles sabiam que a promessa era para lá. Eles sabiam, mas seus sistemas religiosos os mantinham tão amarrados a tal ponto que eles não podiam fazer nada acerca disso. Assim é hoje. Exatamente a mesma coisa. Você não pode fazer isso. Você abrirá a mão do seu cartão de companheirismo a primeira vez que fizer isso. Observe a palavra de Deus. Veja o que acontece. Você estará acabado. Você não será popular. Quando você entra para as coisas de Deus, você não vai ser popular.
você será expulso do meio deles e tudo mais, ó. Se você tem um pequeno ministério, eles vão te segurar por todo o dinheiro que puderem, arrastar uma multidão em seu seminário, injetar dinheiro e coisa, mas apenas observe quando se trata da palavra, observe-os como eles se apoiam nela. Você pensa que um servo de Deus não sabe disso? Bem, Jesus já sabia que Judas estava entre eles, porque Jesus não disse algo a Judas pela mesma razão. É hoje, você tem que esperar até que a hora chegue para esse enganador. Isso é correto. Eles o pegam, eles os pegarão. Note, mas eles não quiseram o modo como ele veio. Assim é hoje. As igrejas então queriam seus sistemas religiosos, os fariseus, queriam os sistemas fariáticos ungidos, os sistemas saduceus, queriam os sistemas saduceus, herodianos e assim por diante. Esta é a maneira de hoje. Se Deus enviar uma unção e ungir os ungidos, oh, que coisa, não diriam eles, os dualistas, sobre isso, ou os trindalitas, ou quer que sejam os assembleanos, não diriam aos unicistas cerca disso? Eu disse que estamos certos. Os metodistas diriam aos batistas: rapaz, veja nós os temos, você está querendo seus sistemas ungidos? Mas Deus só prometeu ungir sua palavra. Amém? E eu sei que isso queima, mas é o que é verdade. Deus nunca muda. Ele unge sua palavra. Sim, Senhor. A ungida, a palavra prometida para aquela era. É o que Deus unge, a palavra prometida para aquela era. Hoje eles querem um sistema educacional, para que possam fazer qualquer coisa que quiserem e ainda manter sua profissão cristã. Oh, se eles tivessem algo realmente grande, onde você pudesse... Eu vou encerrar aqui, gente. Já deu aqui no TikTok. Então, igual eu falei com vocês, toda noite eu faço a leitura da palavra. A leitura da palavra foi lida. O TikTok está encerrando aqui agora. Falta 3 minutos para encerrar a live. E então eu vou despedir de vocês. Já vou até mudar a página aqui, ó. Eu vou estar encerrando na página 24. Eu estou lendo a mensagem: o mundo caindo outra vez aos pedaços. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para cada um. Se deu para vocês entender alguma coisa, já vai estar valendo a pena, né? E amanhã, se Deus quiser, também estou fazendo oração da manhã, né? Eu estava fazendo 6 horas, hoje eu já fiz 7h30. 7h30 da manhã eu fiz a oração, leitura da palavra e um hino, né? Então não tem horário certo, não. Tem vezes que é 6 horas, tem vezes que é 6h30, depende do horário que eu acordar. Né? Então, se Deus quiser, amanhã nós estamos aí com a leitura da palavra. Então, uma boa noite para cada um. Deus abençoe vocês. E eu já estou encerrando a live aqui, porque o TikTok aqui já deu tempo, já falta 1 minuto agora. Estou até fazendo um tempinho aqui para ele encerrar lá. E eu já encerro com vocês aí. Eu fiz 3 lives hoje. Hoje eu fiz uma live aí, ó, se alguém quiser saber,
Eu falei sobre casar e descasar. Tá lá no Instagram. Mas também fiz no TikTok. Agora, se você quer ela na íntegra, tem lá no YouTube também. YouTube é Toninho Motoboy Expresso. TikTok Toninho Motoboy Expresso. Instagram Antônio Márcio Aldileite. Hã? Não, Preto, não entra no meio, não. Minha esposa tá aqui. Tô esperando só dar um minuto aqui pra me encerrar a live. Aí, ó, falta 56 minutos, segundo, pra terminar lá. Aí, ó, não precisou de eu usar essa aqui, não. Essa aqui vai ser a próxima. Depois daquela, já pensei, achei que eu ia acabar com Não ela. mensagem não, Preto, aí tá sujo. Não, não tem nada a ver, não. Tem sim. Obrigado. 30 segundos pra encerrar, gente. 30 segundos. Agora que deu 30 segundos. 29, 28. Então é isso aí. Uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe. E eu vou encerrar a live aí. Fica com Deus, gente.